Eu esqueci de falar isso na última gravação, então eu vou abrir hoje, dando as boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo lá no futuro, ou seja, depois que isso já for para o YouTube, e lembrar para o pessoal que já que isso está no YouTube, é importante que vocês deem um like, que vocês sigam o canal, porque isso faz com que o algoritmo divulgue mais essa aula também para outras pessoas, e assim a gente consegue espalhar um pouco mais a palavra da ciência da religião, digamos assim. Então, por favor, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever. E já aproveito aqui e dou as boas-vindas para a gente hoje falar sobre mais um dos autores clássicos da ciência da religião, esse que vem algumas décadas depois. A gente tinha falado de Xantepe della Salsina no mês passado, mas dessa vez a gente vai estar falando sobre o Joachim Vah. Então a gente já está falando de alguém que já vem de uma escola de fenomenólogos da religião influenciados pelo Xantepe della Salsina, e que está colocando algumas propostas a respeito de uma disciplina que agora já está mais difundida pela Europa. Então, naquele texto anterior, do mês passado, a gente estava falando sobre uma realidade em que a ciência da religião era praticamente inexistente, inaudita, era uma novidade, estava surgindo ainda na Europa, e agora a gente já está falando sobre uma outra realidade, onde a gente já tem algumas cátedras espalhadas pela Europa, a gente já tem congressos que estão acontecendo desde 1900 em âmbito europeu, de uma ciência da religião um pouco mais amadurecida e, inclusive, tendo que dialogar com outros pares da academia europeia que não estavam muito satisfeitos de ver uma nova disciplina surgindo, tendo uma proposta de estudo empírico sobre as religiões, e, em especial, a filosofia da religião. Então, é um texto que ele se propõe no título a falar sobre os ramos da ciência da religião, mas que na prática o que ele mais fala é sobre a diferença entre o método, a abordagem acadêmica de filósofos da religião e o método, a abordagem acadêmica de cientistas da religião, com o final do texto ainda fazendo uma diferenciação entre ciência da religião e economia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião. O Joachim Vah não entende que a ciência da religião seja sinônimo dessas outras áreas, não entende que essas áreas são parte da ciência da religião. Ele reconhece que são conhecimentos úteis a cientistas da religião, mas em todos os casos o que ele diz, estudar religião é mais do que só estudar questões demográficas ou sociais, no caso da sociologia da religião. Os problemas da psicologia da religião estão muito mais próximos da teologia do que de um estudo empírico das religiões, no caso da psicologia da religião, ali de 1920. Então, é bem interessante porque este texto, ele não tinha sido traduzido, e a maior parte das pessoas que leram Joachim Vah no Brasil não leram o que ele escreveu sobre a ciência da religião, leram o que ele escreveu sobre sociologia da religião, que é um livro dele que foi traduzido para o português. E daí chegam à seguinte conclusão: segundo os pais da ciência da religião, embora eu discorde que eles sejam um dos pais, né? Mas enfim, tem pessoas que entendem isso aqui no Brasil, que eles seriam os pais da ciência da religião. Mas se um dos pais, ou um dos clássicos da ciência da religião, escreve com tanta desenvoltura sobre sociologia da religião, então, portanto, ele está defendendo as ciências no plural, portanto, ele está defendendo que não existe uma diferença entre sociologia da religião e ciência da religião, como alguns professores de ciência da religião aqui no Brasil defendem por escrito, a gente tem isso publicado, pessoas fazendo essa interpretação de Joachim Vah. Esse texto deixa muito claro que é uma interpretação equivocada, e a gente vai agora falar um pouquinho sobre o Joachim Vah. Ele geralmente assina só Joachim Vah, embora o nome dele seja tudo isso daí, Joachim Ernest Adolf Felix Vah, mas ele geralmente, vocês vão ver as obras dele assinadas só como Joachim Vah, seu primeiro e último nome. Ele nasceu em 1898, morreu em 1955, o que significa que em 2025, daqui a 2 anos, toda a obra de Joachim Vah entra em domínio público. E muito provavelmente a gente vai começar a ter aquela iniciativa que o Flávio Senra faz de traduzir os clássicos para a língua portuguesa. A gente vai começar a ter as obras dele, os livros dele, traduzidos para o português também. Então ele nasce na Alemanha, morre na Suíça, é um autor pouco lido no Brasil e, quando lido, mal interpretado. Justamente porque as obras do Joachim Vah, que foram traduzidas para o português, são obras de sociologia da religião. Ele escreve sobre sociologia da religião, mas ele também escreve sobre ciência da religião. E daí você toma as obras dele de sociologia da religião como fiel da balança para que ele estivesse falando de ciência da religião, e evidentemente isso causa uma interpretação equivocada, até porque a gente está se tendo acesso apenas a uma parcela, e que não é a parcela pela qual ele é internacionalmente conhecido.
Joachim Weill não é conhecido como sociólogo da religião. Ele internacionalmente é conhecido como cientista da religião. Então, ler as obras dele de sociologia da religião e tomar elas como o fiel da balança para o pensamento de Joachim Weill é um equívoco teórico. Ele é de descendência judaica, descendente dos Mendelssohn, mas já algumas gerações anteriores, a família já tinha sido convertida ao luteranismo. Motivo pelo qual ele não é perseguido e nem impedido de lecionar durante a Alemanha nazista. E ele vem de uma família relativamente abastada. Ele não era de uma família podre de rica, mas o pai dele fazia parte do governo do estado da Saxônia, na Alemanha. O Joachim Weill teve que interromper várias vezes a formação acadêmica dele, por conta das guerras mundiais. Então, ele tem uma formação iniciada na Universidade de Munique, depois ele vai fazer a formação, continuar na Universidade de Berlim, faz um pedaço na Universidade de Freiburgo, em 1922 se torna doutor em filosofia pela Universidade de Leipzig. E depois, em 1930, pela Universidade de Heidelberg, aonde ele chega a trabalhar por um período muito pequeno como professor convidado, ele também sai com o título de doutor em teologia. Aquilo que eu comentei mais cedo para vocês. Embora fosse descendente de judeus, não foi impedido de dar aula, porque já há muitas gerações a família já havia sido convertida ao cristianismo. Ele foi professor da Universidade de Leipzig de 1929 a 1935, até que ele se incomoda demais com a Alemanha nazista e decide sair da Europa. Neste momento, ele se muda para os Estados Unidos. Num primeiro momento, ele vai ser professor na Universidade de Brown, de 1935 a 1946, e inicialmente para dar aula de sociologia da religião. Ele não era formado em sociologia. A contingência da vida faz com que, tendo aberto esta possibilidade para ele trabalhar nos Estados Unidos, é pela sociologia da religião que ele acaba se direcionando. E esse período que ele passa na Universidade de Brown, aí um período de 9 anos, ele acaba produzindo coisas sobre sociologia da religião. Enfim, professor universitário, tem que produzir. É este o material que é traduzido para a língua portuguesa. Este material que é apropriado do Brasil e é o material que os professores dos cursos de ciência da religião geralmente conhecem sobre Joachim Weill. Mas não é este o material que era, digamos assim, o coração da teoria de religião do Joachim Weill, não era o interesse central do Joachim Weill. Então, isso tem muito a ver com a contingência. Nós, como pesquisadores, às vezes, a gente tem que trabalhar com alguma coisa que não necessariamente a gente escolheria de antemão, mas a gente acaba trabalhando com aquela coisa porque é o que está pagando as contas. Então, ele acaba, no primeiro momento, dando aula de Sociologia da Religião e Teologia como professor convidado na Universidade de Brown. Depois, ele se transforma num professor associado, mas ele nunca foi um professor permanente. Ele só se transforma em professor permanente em 1945, na Universidade de Chicago, onde ele consegue voltar para a ciência da religião. Ele estabelece a ciência da religião dentro da Universidade de Chicago, inclusive uma linha nos Estados Unidos de estudo da ciência da religião, que vai culminar depois na emergência do Mircea Eliade. O Mircea Eliade, a carreira dele na Europa é como fascista. O Mircea Eliade ele é reconhecido como poeta, na maior parte das vezes de cunho fascista mesmo, de suporte ao governo fascista da Romênia, depois escrevendo livros de ódio ao Salazar. E daí, quando de fato o fascismo termina de cair, ele não tem mais para onde recorrer ao fascismo na Europa, ele se reinventa, como muitos fascistas se reinventaram depois do final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, e ali é onde ele emerge como cientista da religião na Universidade de Chicago, por um curso que foi criado pelo Joachim Weill. Então, isso eu acho que é importante, porque a gente tem esse ato na atuação acadêmica do Joachim Weill, em que ele trabalha com ciência da religião na Alemanha. A tese dele de livre docência, inclusive, é um dos capítulos dessa tese que a gente trabalhou, né, o texto que a gente vai trabalhar hoje. Tem que interromper isso para ganhar pão nos Estados Unidos com sociologia da religião, e depois ele retoma o trabalho da ciência da religião até o fim da vida dele. Ele morre muito jovem, morre com 57 anos. Mas é mais ou menos essa a carreira dele. Entendendo isso da biografia do Joachim Weill, a gente entende que escrever sobre sociologia da religião foi muito mais uma questão de contingência, a vida exigiu para que ele pagasse as contas, do que necessariamente era o interesse central do Joachim Weill. O interesse central da pesquisa dele era a ciência da religião. Tá? Esses são os dois textos de maior impacto do autor. O Religionswissenschaft, que é a sua tese de livre docência,
E o segundo texto, que esse já foi originalmente escrito em inglês, porque ele já estava na Universidade de Chicago, que é o The Comparative Study of Religions, ou seja, a ciência da religião comparada, que ele morre antes de concluir, e esse texto vai ser finalizado pela irmã dele, a Suzy Bach, e pelo Joseph Kitagawa, que é um cientista da religião também de grande renome internacional, e do qual a gente também quase nunca ouve falar aqui no Brasil. Como eu disse, eu desconfio que daqui a 2 anos, caindo a obra dele em domínio público, muito provavelmente o Flávio Senra vai lançar esses 2 textos em língua portuguesa. Agora, o Religions Wissenschaft foi a tese dele de livre docência. Um dos capítulos dela a gente traduziu e lançamos na Revê. Essa daqui é a capa original da tese de livre docência dele. Foi lançada originalmente em 1924. E a livre docência, eu já tinha explicado isso para vocês no mês passado, mas a gente retoma, é um grau superior ao doutorado, e geralmente as pessoas que fazem livre docência já são professores universitários, embora isso não é uma regra, mas geralmente já são professores universitários que meio que se especializam ainda mais naquela área em que eles ministram aula. E a gente está trabalhando com o capítulo 3, cujo nome, a tradução seria Os Ramos da Ciência da Religião. Quais são os pontos fundamentais a respeito do que o Joachim Vah define como ciência da religião nesse documento que a gente está trabalhando agora? Então, lá na página 233, ele fala, isso aqui é citação direta dele. O objetivo geral da ciência da religião é estudar sistematicamente e empiricamente. Por que eu deixei esse empiricamente destacado? Isso foi uma opção minha, enquanto tradutor, de todas as vezes que ele está falando estudo histórico da religião, eu traduzi como estudo empírico da religião. Porque no Brasil a gente tem uma disputa entre autores que internacionalmente se apresentam como historiadores da religião, querendo dizer que são cientistas da religião, e o pessoal da história no Brasil, que meio que sequestra, digamos assim, esses autores e diz que eles são historiadores, apesar dos métodos deles não serem métodos historiográficos. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é o próprio Mircea Eliade, que muitas vezes é utilizado em cursos de formação de história, como se ele fosse historiador, sendo que o próprio Eliade abomina o método histórico feito pela ciência histórica. Então, é importante que a gente se aproprie desses autores como cientistas da religião, e uma das formas da gente evitar uma disputa disciplinar desnecessária é traduzir isso que em inglês é chamado de estudo histórico da religião como estudo empírico da religião, que é a forma como a gente utiliza os 2 ramos aqui no Brasil. A gente chama de estudo sistemático e estudo empírico da religião. Então, só para explicar que quando aparece esse ramo empírico no texto que eu traduzi, foi uma opção minha de tradução, mas que no original está escrito história. Então, o objetivo geral da ciência da religião é estudar sistematicamente e historicamente, ou seja, empiricamente, as religiões de todos os tempos e lugares. Por causa dessa distinção, a ciência da religião é dividida em 2 ramos principais: o estudo empírico, originalmente escrito histórico das religiões, e o estudo sistemático das religiões. E com isso ele apresenta a seguinte taxonomia. A taxonomia é a divisão. Pode ser tanto divisão e classificação de seres vivos, que é a forma como isso meio que se populariza nas ciências, quando a gente pensa que existem as espécies, existem as famílias, os gêneros, os filos, etc. e tal. E daí isso meio que vai sendo feito como se fosse uma árvore mesmo de classificação. Mas com o passar do tempo, a filosofia da ciência, ela começou a classificar as próprias ciências, de modo que várias ciências têm classificações próprias. Então, a gente tem desde ciências muito antigas, como a matemática, que vai ser dividida em álgebra, em geometria, vai ser dividida em lógica, etc. e tal. Ou, por exemplo, as ciências sociais, que vão ser divididas em ciência política, sociologia e antropologia. Como a gente também tem subdivisões dentro das próprias ciências, de acordo com seus objetos de estudo, como, por exemplo, a medicina, que daí cada especialização seria uma forma taxonômica de se classificar a medicina. A taxonomia que domina a nossa ciência, a ciência da religião, ou seja, a classificação, as subdivisões, as subdisciplinas, se vocês preferirem, da ciência da religião são 2. É o estudo histórico das religiões, que aqui no Brasil, para evitar conflitos com a história, a gente chama de estudo empírico das religiões, e o estudo sistemático das religiões. Então, veja aqui, antropologia da religião, sociologia da religião, história das religiões, aqui no sentido de historiografia das religiões, filosofia da religião, teologia, nada disso são subdisciplinas da ciência da religião. O que são as subdisciplinas ou subramos da ciência da religião é o estudo histórico das religiões, o estudo sistemático das religiões. Essa é
a classificação internacionalmente aceita desde 1924 sobre a ciência da religião, e como a gente já viu no mês passado, que já tinha raízes desde o Chantepie de la Saussure. Então, ou seja, esse entendimento de que a ciência da religião tem duas abordagens para se estudar a religião e que constituem duas formas de se fazer ciência da religião, desde Chantepie de la Saussure a gente já tinha os primeiros rascunhos disso, e quem de fato vai se debruçar e desenvolver isso num texto acadêmico de mais peso vai ser o Joachim Vah. E o que o Joachim Vah entende sobre a inter-relação destes dois ramos? Ele diz que precisa haver uma clara distinção metodológica entre os estudos empíricos ou históricos e o estudo sistemático das religiões, porque isso é uma exigência para que se exista a ciência da religião. O que isso significa? O Matheus Costa, na tese dele de doutorado, considerou que fica mais fácil, do ponto de vista pedagógico, a gente fazer um paralelo da teoria do Joachim Vah com a teoria de ciência de Charles Peirce. Quando a gente pensa na teoria de ciência de Charles Peirce, no caso, o Joachim Vah ainda não fala do que seria uma ciência da religião aplicada, né? Isso vai ser discutido muito posterior na história da ciência da religião. Mas quando ele fala de um ramo histórico e um ramo sistemático da ciência da religião, ele já está falando do que seria uma ciência básica, ou seja, a ciência da religião enquanto ciência básica. E daí o que o Charles Peirce fala? Que quando a gente pensa na ciência para a construção de novos conhecimentos científicos, isso pode se dar dentro de um sub-ramo de descoberta ou de um sub-ramo de revisão. Ou seja, o cientista que vai colher dados primários, vai trabalhar com fontes primárias, fontes inéditas, para construir um novo conhecimento inédito a respeito daquele objeto estudado, ramo de descoberta, ou vai pegar pesquisas anteriores que já foram feitas e fazer uma revisão bibliográfica, seja integrativa, seja sistemática, para fazer meio que uma organização sobre esses conteúdos que foram colhidos no ramo de descoberta e elaborar teorias mais gerais sobre aquele objeto. Então, a gente teria, como ciência base, a ciência da religião, que tem dois ramos. O ramo que ele está chamando de história das religiões, que no texto está escrito como estudo empírico das religiões, que é quando o cientista da religião vai estudar um grupo específico religioso, vai para esse grupo, faz pesquisa etnográfica, pesquisa participante, vai ler os textos sagrados, vai colher dados, vai aplicar questionário, ou seja, vai trabalhar com fontes primárias, fontes que não são acadêmicas, e transformar isso num estudo acadêmico. Ou ele pode fazer um estudo sistemático, que é quando ele pega outros estudos que já foram feitos a respeito dessa temática, faz uma revisão bibliográfica e constrói ali uma classificação própria, uma teoria própria, enfim, faz ali uma sistematização desse conteúdo. Não tem como existir ciência da religião sem os dois ramos, porque não existe alguém que só colhe dados sem nunca sistematizar. Se eu só colho e nunca sistematizo, não existe uma ciência, porque nunca vai ser construída nenhum tipo de teoria mais geral sobre religião, por exemplo. Mas ele também diz que o contrário não existe. Porque como é que eu vou construir uma teoria mais geral sem estar pautado na empiria? Quem faz isso é a filosofia, a teologia. Então, se eu só faço teorias mais gerais sobre a religião, mas eu não tenho uma base material, isso não pode ser considerado como estudo científico. Então, ele diz que a ciência da religião tem essa interposição e as duas áreas são interdependentes. Então, empiria sem sistematização. Eu estou ali, colho um monte de dados empíricos, e daí olho para todos esses dados e falo, nossa, que bonita essas fontes primárias, acho que quero coletar ainda mais e nunca vou organizar nada disso. Isso seria um ramo empírico sem a sistematização. E o oposto é isso daqui. Colhi nada, não tenho nenhum dado empírico, não tenho nenhuma fonte material, mas eu estou aqui construindo altas teorias sobre a religião que eu não estou tirando de algum material e, portanto, não poderia ser chamado de um estudo científico. E daí ele vai se debruçar no texto a respeito da relação entre teologia e ciência da religião, e depois entre filosofia e ciência da religião. Ele não bate muito na teologia, até porque em 1924 já estava apaziguado, digamos assim, na academia alemã, que teologia e ciência da religião não eram a mesma coisa. O que não estava apaziguado era se ciência da religião e filosofia eram a mesma coisa, e até por conta disso que ele faz essa barriga enorme no texto, e o texto acaba tendo esse caráter. Então, um texto que, no título, se propõe a ser uma apresentação dos diferentes ramos da ciência da religião, se transforma numa grande discussão do que um teólogo faz e um cientista da religião faz, em menor medida, e no que um filósofo da religião faz e um cientista da religião faz, diferenciando essas duas categorias. Eu acho muito interessante esse texto por conta disso,
Se você quer ler o texto do Joachim Bach para entender os dois ramos, esse não é o texto, não é o ideal, porque ele tinha uma outra agenda ao escrever esse texto, que era meio que colocar uma identidade própria para a ciência da religião, diferenciando ela dessas outras áreas que estudam religião. E daí, no final, acho que as 5 páginas finais desse texto, 4, 5 páginas finais, agora eu não lembro de cabeça, onde ele também vai fazer essa distinção entre ciência da religião e psicologia da religião, ciência da religião e sociologia da religião, ciência da religião e economia da religião. É bem evidente que ele não entende a ciência da religião no plural, ciências da religião, e essas outras disciplinas, teologia, filosofia, sociologia, história, antropologia, como sendo subdisciplinas, né, subjugadas à ciência da religião. Ele não entende dessa forma, e inclusive ele critica quem entenda dessa forma. Mas a gente vai só se debruçar sobre a questão da teologia e da filosofia por uma questão de tempo, porque senão ia levar muito tempo se eu ficasse pegando disciplina por disciplina. Então, mas sobre a questão da teologia. Ele assume no texto, bem no início do texto, de que a taxonomia que ele está propondo para a ciência da religião foi inspirada em taxonomias que a teologia estava utilizando desde o século XIX. Então, aqui a citação direta do Joachim Bach. A teologia aprovou por muito tempo a distinção que eu defendo entre um estudo empírico histórico e um estudo sistemático, que provou-se muito frutífero. Como resultado, nós realmente temos um estudo histórico das religiões do Antigo e do Novo Testamento. Então, ele fala que é dali onde ele está pegando essa inspiração sobre como fazer a classificação dos ramos da ciência da religião. Mas disso a gente pode concluir, já que ele se inspirou numa classificação que vem da teologia, de que o autor considera que teologia e ciência da religião são a mesma coisa? Definitivamente não. Tem muitas passagens do texto em que ele critica o método teológico. Aqui eu elenquei um. Durante muito tempo, a historiografia da religião era história sacra. A história da religião era história da salvação. Trabalhos como Spencer, Calmet, Ross são comentários teológicos sobre o Antigo e o Novo Testamento ou coletâneas de curiosidade. Ou seja, não seguem o método que estava sendo proposto desde o Tilly, das Verden, do explicar como que uma religião se formou, como ela se fez, quais foram os pontos de mutação ao longo de sua história, como que isso vai ter uma relação com a cultura, com a arte, com a lei, etc. e tal. Não era isso que a teologia, quando estava se propondo a estudar a história da religião, fazia. Além disso, ele também aponta uma questão que aqui ainda não tem o nome de agnosticismo metodológico, mas como a gente já viu no mês passado, uma ideia de agnosticismo metodológico, ainda que não com este nome, já aparece desde o início, muito inicial realmente da ciência da religião, desde a sua germe, desde ali dos primeiros autores. E aqui ele vai reafirmar a questão do agnosticismo metodológico, dizendo as histórias teológicas da religião, tanto cristãs quanto islâmicas, veem a fundação de sua própria confissão como o clímax do desenvolvimento religioso, ou seja, o ápice da religião é a própria religião do pesquisador. Então, se eu estou fazendo uma teologia católica, o catolicismo é o ápice do desenvolvimento religioso. Se eu faço uma teologia protestante luterana, o luteranismo é o ápice do desenvolvimento religioso. E daí o que ele fala? Para o cientista da religião, o ponto mais alto só pode ser resultante da erudição, e não por um pressuposto. E não porque eu estou partindo de um pressuposto de que essa daqui é a religião que me foi revelada, essa daqui é a religião dos meus familiares, dos meus antepassados, da minha tradição, da minha cultura. Essa não é a forma. Agora, é claro que para um teólogo a situação é diferente. Na busca por sua própria tendência apologética, a teologia pode agrupar historicamente dados religiosos para indicar progresso, mas a ciência da religião não pode discutir isso, ou seja, o progresso, uma evolução das religiões, de que existiriam religiões mais involuídas, mais primitivas, mais selvagens, e outras religiões que seriam mais evoluídas, mais afinadas ao sagrado, superiores, mais racionais. Esse tipo de categorização não é própria para a ciência da religião, de acordo com o autor. E daí, claro que a piadinha, né, isso daqui é uma charge do Rodolfo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Sagrado do Rodolfo. Isso daqui é um resumo da obra do Rodolfo. Ele é evangélico luterano, portanto, o cristianismo evangélico luterano é mais afinado ao sagrado, o cristianismo católico ele é mais ou menos afinado ao sagrado, daí o judaísmo já ainda é monoteísta, então ainda está afinado ao sagrado, mas já não tanto assim, porque não tem mais a figura de Cristo. Saiu desse meio, daí já começa a ficar misticismo, vai virando selvageria, vai virando religiões primitivas. Então, isso aqui é o resumo. O Rodolfo não é cientista da religião, é um teólogo, e escreve sobre esse paradigma que o Joachim Bach está criticando.
Lembrando que o Rodolfo é anterior ao Joachim Bach, então é evidente que o Joachim Bach conhecia a obra do Rodolfo, e ele está criticando, embora ele não nomeie o Rodolfo ficou extremamente popular com a obra dele do Sagrado, e é evidente que aqui o Joachim Bach, ainda que não cite nominalmente o Rodolfo, ele está fazendo uma crítica ao Rodolfo e esse estilo de pensamento da teologia, de colocar a própria religião como o ápice, o pináculo da evolução religiosa e meio que classificando as outras como problemáticas, tendo como bastião a própria fé. Então, isso não é adequado na ciência da religião. Isso já é criticado desde 1924. Na verdade, a gente já viu que antes, o Chateaubriand já fazia algumas críticas, mas isso fica bem claro e é criticado de uma forma muito enfática no texto do Joachim Bach. Ele também faz um rompimento com a filosofia hegeliana. A gente viu no mês passado que o Chateaubriand de La Salle considerava que o Hegel era o fundador real da ciência da religião. Ele reconhece objetivamente que os fundadores nominais eram Max Miller e o Cornelius Stille, mas ele fala que o fundador real, o fundador moral, o fundador que permite que você estude cientificamente as religiões é um filósofo, é o Hegel. E esse paradigma, a gente também comentou isso no mês passado, que tem muitos autores, eu citei o Timothy Murphy, porque esse texto está traduzido para a língua portuguesa, a gente não tem muita discussão a respeito de paradigmas colonialistas dentro da ciência da religião em língua portuguesa, infelizmente ainda não. Mas em língua inglesa a gente tem, e eu traduzi esse texto do Timothy Murphy na Rever, onde ele fala que adotar esse tipo de pensamento pautado na filosofia hegeliana é um paradigma colonialista. E isso parece ser também o entendimento do Joachim Bach. O Joachim Bach não utiliza a categoria colonialista, mas o que ele está entendendo da aplicação da filosofia hegeliana é a mesma coisa que o Timothy Murphy está explicando. Então, isso daqui é uma citação direta do Joachim Bach. Construções universais têm se pautado até os dias de hoje nas ideias da filosofia da religião especulativa de Hegel. E o que são essas construções universais? A noção de que existe uma única concepção de evolução religiosa e que ela é aplicada a todas as culturas, tendo a Europa como centro, um exemplo de civilização, e tudo que se afasta da cultura europeia, inclusive a cultura religiosa, passa a ser visto como inferior, problemático, místico, selvagem e assim por diante. Então ele fala que essas construções, o próprio Joachim Bach identifica que isso está pautado em Hegel, essas construções que dominavam demais a filosofia da religião no início do século XX, e ele faz uma crítica a essa noção de evolução das religiões. Porque ele diz que sempre que tem essa noção de evolução das religiões, o pináculo é a religião europeia, que é o cristianismo. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Isso daqui é a capa de um livro atual, gente, que está falando sobre evolução da religião. E se vocês veem aí, tem a filinha, e quem é que está na frente da fila? Nem é a religião mais jovem, que seria o Islã. Se a gente fosse colocar aí do ponto de vista que ele colocou essa evolução cronológica, quem deveria estar ali no final, puxando a fila, deveria ser o Islã, porque veio depois do cristianismo, mas não. O autor é cristão, o que acaba acontecendo, o cristianismo é a mais evoluída. É interessante esse tipo de coisa, porque o que o Joachim Bach já identificava lá em 1924? O simples fato de que várias religiões se justapõem torna impossível dar conta de uma sinopse de evolução contínua da religião. O Hegel só consegue contornar essa dificuldade forçando os dados, ou seja, fazendo construções forçadas. Se a gente, de fato, começa a ter uma ampliação da ciência da religião, um rol maior de religiões começa a ser estudado. No início da ciência da religião, só se trabalhava com textos sagrados. Aqui, já na época do Joachim Bach, já está se trabalhando com dados etnográficos, ou seja, não é mais só texto sagrado. Já está se trabalhando com culturas religiosas não literárias. E daí o que ele fala? Já não dá mais para a gente sustentar essa noção de que existe uma evolução contínua que vai do animismo passar para o politeísmo, do politeísmo para o enoteísmo, do enoteísmo para o monoteísmo e culminar no cristianismo como sendo o suprassumo da religião. Esse tipo de construção só é possível se você está forçando os dados, se você meio que esgarça os dados e soca eles dentro de, na verdade, uma ideologia que é de uma pré-concepção do próprio pesquisador que quer colocar a própria religião como sendo superior. Ou seja, ele é cristão e ele quer colocar a própria religião dele como sendo superior ao comparar a outros povos. O Joachim Bach estava muito à frente do seu tempo, fazendo esse tipo de crítica. Muito à frente do seu tempo. E daí o que ele fala sobre o Hegel? Hegel não pode mais ser mantido, mesmo com as alterações feitas por seus sucessores, ou seja, pelos discípulos que vieram depois dele. Os dados materiais crescentes, incessantes,
E o horizonte do cientista da religião se expande continuamente. Hoje parece impossível apreender a riqueza dos fenômenos dentro das poucas categorias, muitas vezes esquemáticas desse filósofo. Devemos considerar improdutivo quando os cientistas da religião imitam as tentativas de reconstrucionismo do sentido hegeliano. Ele não utiliza o termo colonialista, mas a crítica que ele faz é muito similar à crítica que o Tim Murphy faz sobre o porquê que a filosofia da religião de Hegel não pode ser tomada como base para uma ciência da religião. O Tim Murphy faz a crítica porque ele não quer uma ciência da religião colonialista, mas aqui, no caso, o Joachim Bach faz pautado pura e simplesmente no agnosticismo metodológico, embora ainda não entendido por esse termo. A filosofia da religião de Hegel não fazia uma diferenciação entre o que era das expectativas da pessoa que estava pesquisando, escrevendo sobre a religião, e um certo distanciamento que o Joachim Bach defendia para os estudos empíricos da religião. Mas, além disso, ele também faz uma distinção entre ciência da religião e filosofia da religião, em grande medida porque a filosofia da religião era dominada nessa época pelo Hegel e pelo Schleiermacher, ambos que borram essas fronteiras entre o que é da empiria e o que é do achismo dele sobre qual religião é mais ou menos racional, mais ou menos superior em relação à outra. Então, aqui na página 235, ele fala isso daqui a respeito da filosofia da religião. Os filósofos da religião consideram, em termos ideais, as relações entre religião e cultura. Ao fazer isso, eles nem sempre distinguem claramente entre relacionamentos ideais e relacionamentos reais. Ou seja, relacionamentos ideais, aquilo que eles acham que é o ideal que as pessoas se relacionam dentro daquela religião, e os relacionamentos reais, aquilo que, de fato, a empiria atesta. E aqui, só fazendo um parênteses antes da gente retomar essa citação direta. Idealmente, no catolicismo, não existe a noção de reencarnação. Porque existe a ressurreição. Através da ressurreição, as pessoas foram salvas, atingiram a graça. Entretanto, isso não significa que católicos não acreditem na reencarnação. E existe um exemplo que eu sempre gosto de citar para os meus estudantes, que é o da Ana Maria Braga, que é extremamente católica. Em um dos programas dela, ela falou assim: eu sou tão católica que na minha vida passada eu devo ter sido freira. Não existe vida passada no catolicismo. Agora, isso significa que a Ana Maria Braga não é católica? Ela é católica, ela é extremamente católica. Então, aqui a gente está falando do que seria um relacionamento ideal, ou seja, católicos não acreditarem na reencarnação, e o que é o real, o que de fato acontece no dia a dia, o catolicismo popular, onde coisas se misturam e outras crenças se misturam, e as pessoas vão acomodando isso dentro das suas crenças pessoais. Os filósofos, então, retomando aquilo que a gente estava falando, nem sempre distinguem o que seria um relacionamento ideal do relacionamento real, e ele fala que uma abordagem religio-filosófica sempre tende a se tornar normativa. Isso daqui é extremamente polêmico, eu acredito que tem muito filósofo da religião que discordaria disso. Agora, eu os convido, eu faço aqui uma provocação para vocês. Peguem colegas que vocês conheçam, que vêm de formação inicial da filosofia, e vão ver os temas das dissertações e teses deles, ciência da religião. Conhecem colegas que têm formação inicial em filosofia? Vão ver o que foi que eles foram pesquisar quando vieram para a ciência da religião. E eu garanto para vocês que muitos fizeram uma pesquisa normativa a respeito da religião. Seja sobre a égide de crítica da religião, seja sobre outras égides da ética religiosa, mas garanto para vocês, isso faz parte do fazer filosófico, e eu concordo com o Joachim Bach. Talvez eu não colocaria a palavra sempre. Eu colocaria assim, uma abordagem religio-filosófica tende a se tornar normativa. Mas, assim, não existe um consenso a respeito disso. Tem muito filósofo da religião que diz que isso não é obrigatório, mas eu falo, não acreditem no Joachim Bach, tirem as próprias conclusões, vão pesquisar, peguem os colegas de vocês que vieram da filosofia e vê o que foi que eles fizeram nas dissertações deles, para ver se não tem ali um pezinho na crítica da religião, um pezinho na ética religiosa, um pezinho na moral religiosa. Geralmente, a filosofia descamba para uma coisa normativa. E aqui descambo sem nenhum tipo de desrespeito a esse tipo de trabalho, até porque eu considero que é um tema que é importante de ser debatido, ainda mais numa sociedade como a nossa, onde as pessoas matam e morrem pelas religiões. Tem que ter alguém que vai debater isso. A única coisa é que, do ponto de vista do Joachim Bach, isso não é função de cientista da religião. E o que então o Joachim Bach defende que a ciência da religião deveria fazer? Citação direta do autor. Nessa abordagem se estuda, essa abordagem é a abordagem da ciência da religião, com base na pesquisa empírica, ou seja, não tem como ser com base só na racionalidade,
só no pensamento lógico, só na argumentação, ou na fé, na revelação. Tem que ter bases materiais que corroborem com essa interpretação. A relação entre as religiões empiricamente observáveis e a cultura. O que é uma religião empiricamente observável? Uma religião onde você atesta materialmente que existe culto, que existe uma organização. Essa organização pode ser de uma forma mais informal, quando a gente pensa, por exemplo, nas religiões de matriz afro, né? Às vezes os terreiros são mais soltos, não necessariamente precisa ser aquela coisa super estruturada, super verticalizada, como acontece no formato igreja, né? Mas é mais nesse sentido. Mas onde a gente vê que existem ritos, cantos, uma indumentária própria, ou seja, existe algo material para ser estudado, e não simplesmente a dogma, a fé, um pensamento, uma abstração a respeito de alguma coisa da religião. O cientista da religião precisa evitar tanto generalizações prematuras quanto um julgamento persuasivo. O que seria esse julgamento persuasivo? De que a relação entre uma religião e a sua cultura é positiva, é negativa ou é indiferente. Não cabe a nós classificar se o que uma religião está fazendo naquela cultura é bom ou não é. Eu não posso, na figura de um cientista da religião, dar esse tipo de juízo de valor. A gente tem que saber diferenciar as coisas. A ciência da religião não se preocupa com o fato de uma determinada religião ser útil ou ser prejudicial à cultura de um povo. O que o Joachim Bahn entende por ciência da religião? Ela simplesmente registra os efeitos reconhecíveis, ou seja, os efeitos empiricamente observáveis, e tira suas conclusões deles, interpretando tanto quanto possível dentro de um contexto mais amplo. Então, o Joachim Bahn descreve a ciência da religião como uma ciência descritiva. A gente descreve, é como se a função do cientista da religião é registrar. Claro que ela não é só isso é o que o Joachim Bahn está falando, a gente vai ter outros autores que não vão concordar que é só isso que a ciência da religião faz, mas trabalhando com esse autor, ele entende que a função da ciência da religião é ser descritiva, uma ciência descritiva. Ele retoma o método filológico. Toda religião está intimamente relacionada à lei, à arte e à ordem econômica, das quais é contemporânea. O estudo empírico das religiões deve desvendar essas relações com base em estudos históricos, e o método sistemático vai formular conclusões disso. Então, ele entende que o método sistemático, ele não só ele organiza aquilo que o estudo empírico colheu dos dados das fontes primárias, como ele também vai elaborar teorias mais gerais sobre a religião. Então, eu faço vários estudos sobre o cristianismo, colho, né, esses dados primários, estudos empíricos, e depois eu posso fazer uma teoria geral sobre o cristianismo, por exemplo. Então, isso é uma das coisas também que o Joachim Bahn entende essa taxonomia. E daí ele faz algumas conclusões sobre a filosofia da religião. Ele diz que a filosofia da religião e a ciência da religião não são a mesma coisa, porque têm objetivos diferentes. E daí aqui, novamente, eu retomo a questão do Charles Peirce. O Charles Peirce, quando fala das classificações das ciências, ele fala que as ciências devem ser classificadas em suas diferenças de acordo com seus objetivos. O objetivo da filosofia é um objetivo normativo, de acordo com Joachim Bahn, diferente do objetivo da ciência da religião. Quando um filósofo da religião decide estudar a religião, o objetivo que ele tem é diferente do objetivo de um cientista da religião quando ele decide estudar sobre religião. E daí o que ele fala na página 246? Ele considera a filosofia da religião normativa, mesclada com Hegel. Ele fala que tem uma tendência da filosofia da religião de classificar as religiões como primitivas e inferiores ou como superiores, e que a filosofia da religião tende a priorizar o estudo das religiões superiores. E daí o que ele conclui a respeito disso? Não há dúvidas de que uma religião é tão digna de estudo quanto qualquer outra. A ciência da religião não deve subestimar e desprezar as chamadas religiões inferiores, ou supervalorizar as religiões primitivas, uma vez que a ciência da religião deve se abster de qualquer julgamento. Aqui, novamente, a gente tem aqui já uma ideia de agnosticismo metodológico, embora não esteja sendo utilizado com essa nomenclatura. Ela não pode aderir à filosofia, ou seja, a ciência da religião não pode aderir à filosofia em suas preferências pelas religiões superiores. Pelo contrário, o cientista da religião deve se engajar fortemente na análise de materiais etnográficos, ou seja, de fontes primárias, que não é um método de construção de conhecimento da filosofia. A filosofia prioriza a argumentação e convencer a pessoa através da retórica.